Bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vou-vos ensinar. Quando o metropolita começa a falar, não se mexem os fiéis. Agora continuem. Não sabem? Não? Temos que ensinar. Quando se proclama o Evangelho, quando se canta o credo, quando se canta o Pai Nosso, os fiéis não se movimentam. Sabem porquê? Porque são momentos especialmente belos da liturgia e que nós temos que honrar com a nossa quietude, não nos andarmos a dispersar, nem que seja a pôr uma vela, a beijar um ícone, não se faz. Entendem, filhos? Porque quando eu falo, se estiverem todos a mexerem-se, ninguém ouve nada, ninguém aprende nada. E eu não falo, nem ninguém, na igreja, só porque é suposto falar. Entendem, filhos? Não proclamamos o Evangelho, nem cantamos o Pai Nosso, nem o credo, só porque é da normativa litúrgica. É porque é para a nossa salvação. Então, nesses momentos, nós temos que parar. Está bem, filhos? Bem, dizia eu, hoje, este Evangelho que acabámos de ouvir é um Evangelho assustador. É um termo que eu nunca utilizei, utilizo hoje, porque, de facto, este Evangelho é assustador e nós não percebemos porquê. Sabem porquê, filhos? Porque andamos distraídos. Às vezes também é culpa do diácono que não proclama de uma forma audivelmente clara o conteúdo da Boa Nova, integrado, inserido naquela parte, naquele textozinho que é proclamado. Outra vez o bispo também não se expressa bem. E na maioria das vezes nós estamos distraídos. Então não nos apercebemos. É mais uma daquelas, como eu disse, mais uma fórmula litúrgica que faz parte daquela liturgia de domingo à qual nós participamos. Nós temos que participar na Sagrada Liturgia, amados irmãos e irmãs. Não é como se esta é a última liturgia das nossas vidas. E será se eu morrer quando calcar ali o primeiro degrau? A quantos isso não aconteceu ou não pode acontecer? Na primeira curva da estrada, quando um caminhão me vai rolar e me tornar uma bolacha Maria, estendida ali, espremida, entre os ferros da viatura que já não andam. Como é que nós não sabemos que esta vai ser a última liturgia das nossas vidas? Como, amados irmãos? Então, devemos ter a certeza que é possível que isso aconteça. Claro, se formos pessoas idoniamente responsáveis, pedimos a Deus para prolongar a nossa vida. Não porque tenhamos medo da morte, ainda que ela seja intimidadora. Pedimos que nos prolongue a vida para quê? Para ter mais tempo, para poder arrepender-nos dos nossos pecados. Muitos dizem, de forma deslocada e pouco esclarecida, não, que Deus nos dê uma morte rápida. Já ouviram dizer isso muitas vezes ao longo das vossas vidas? Que eu morra depressa, que eu morra a dormir, que eu morra sem saber que vou morrer. Isso é uma loucura, amados irmãos e irmãs. Nós devemos pedir a Deus que nunca nos dê uma morte rápida, uma morte instantânea. Eu não tenho tempo de pedir perdão a Deus pelas asneiras que eu fiz, pelos momentos de total desamor, em que matei todo o amor que era para ser dado por mim aos meus irmãos. É bom ter tempo para refletir sobre os erros crassos, hediondos, terríveis que praticamos na nossa vida. É bom invocar a bondade divina, amados irmãos e irmãs, para podermos pedir perdão pelos nossos pecados, a Deus que nos perdoe, e também termos tempo de pedir perdão aos nossos irmãos e dar-lhes tempo a eles também de nos pedirem perdão a nós, não porque é importante para mim receber o perdão do meu irmão, mas porque é importante para a salvação dele que o faça. Porque antes de me pedir perdão, eu já perdoei. Então é por isso que eu digo, não é importante para mim que o meu irmão me peça perdão por mim próprio, porque eu já lhe perdoei. Ele está sempre perdoado. Porquê? Porque eu amo-o. Mas para ele é importante que tenha tempo para pedir perdão, senão não encontrará a nos céus. Porquê é que eu digo que comecei por dizer que este Evangelho é assustador? Porque é dito, não conto a história toda já ouviram, é dito que se agirmos como aquele servo ao qual foi perdoada aquela dívida gigantesca e que depois aperta o pescoço do mais pequenino que lhe deviam os tostões, o que é que faz o Senhor, inicialmente, que lhe perdoou aquela dívida gigantesca? Não lhe perdoará e ele não entrará no reino dos céus.
Sem perdão, queridos irmãos e irmãs, nós somos pasto para as chamas daquela terra cheia de vermes que vai engolir os nossos caixões, aquelas tábuas todas, as nossas carnes que cobrem os ossos, depois até os ossos, até sermos seres completamente anéantis, como dizem os franceses, aniquilados, totalmente pulverizados. Mas nós podemos ser pulverizados, queridos irmãos e irmãs, pelos vermes naquela terra que nos comem. Mas isso não é impeditivo para que nosso Senhor Jesus Cristo nos ressuscite. Cristo não precisa de ter uma fotografia nossa ou ter o nosso corpo intacto para poder ressuscitarmos. Ele conhece o nosso ADN, cada parcela subatómica do nosso organismo. É conhecido o nosso Deus triúnico. É conhecido o nosso Deus triúnico. Não é por isso que nós devemos não cremar os corpos. Não é porque Deus depois não sabe onde é que nós estamos e não vai poder ressuscitar. Não! É porque nós somos templo do Espírito Santo. Isto é só para, enfim, terminar essa pequena parte lateralizante que não tem nada a ver com o Evangelho de hoje. O que tem a ver com o Evangelho de hoje é o perdão dos pecados. Amados irmãos, é o perdão dos pecados. O perdão não deve ser dado só porque eu tenho medo da morte ou só porque tenho medo de Deus. Se não perdoar, pois Deus castiga-me. Tudo isto são comportamentos errados. Não devemos perdoar por nenhum destes motivos. Nós perdoamos porque é da natureza do perdão perdoar. É da natureza do vento soprar. É da natureza do sol brilhar. É da minha natureza, enquanto filho de Deus, perdoar. Incondicionalmente. E o meu perdão não tem nada a ver se eu gosto daquela pessoa a quem devo perdoar ou se a detesto. Não tem nada a ver com circunstancialismos, nem com condicionantes. É da natureza do pecado, perdão, é da natureza do perdão perdoarmos. Amados irmãos e irmãs, e nós, tantas vezes, temos dificuldade em perdoar. Porquê? Porque o que é que Cristo diz? Tantas vezes temos uma trave nos nossos olhos. Não vemos que estamos contaminados pelo pecado. E como não vemos que nós próprios, aqueles que é suposto perdoarmos aos outros, porque achamos que nos fizeram muito mal, não vendo que estamos contaminados pelo pecado, não vendo essa trave, esse tronco enorme nos nossos olhos, que tolhe, que vejamos os nossos irmãos na clareza da bondade de Deus, que é espelhada em cada um deles, nós então projetamos os pecados que nós vivemos, os pecados inconfessáveis e inconfessados que escondemos até na confissão. O que é terrível, porque se fizermos isso, não entraremos no reino dos céus mesmo. Não vos digo isto para dizerem só impedimentos e então ninguém vai para o reino dos céus. Não, todos somos convidados à salvação. Deus quer que todos nós nos salvemos. Mas há critérios para isso. Eu tenho fome, eu preciso de comida. Quando eu tenho fome, só porque tenho boca e dentes, não posso mastigar aço, nem ferro, nem plástico. Isso não são matérias que possam ser tragáveis pelo meu estômago, nem assimiláveis pelos vasos sanguíneos que têm as boquinhas lá nos meus intestinos. Então, eu tenho que ter uma comida apropriada para manter de pé, para andar e para viver. Também para ir para o reino dos céus, eu tenho antes de mais que crer, ser aquilo que Deus é. O Senhor nosso Deus chama, no capítulo 1, versículo 37, do livro do Gênesis, todas as coisas do nada à existência. Chama tudo do nada ao ser. As coisas que não eram passam a ser, passam a existir. Também nós, bem, e o que é que o Senhor diz no final de cada um dos dias? E o Senhor vê que tudo aquilo que fez em cada um dos 6 dias era muito bom. Bem, nós, quando perdoamos, não somos chamados, como no Gênesis, a passar da inexistência à existência. Mas somos chamados a ser novos, na nova fórmula de nos relacionarmos com os nossos irmãos e irmãs. É fundamental que nós sejamos novos, homens e mulheres renovados, restaurados. É isso que eu quero dizer com somos convocados a uma nova forma de sermos. Não no sentido do Gênesis, de passar do nada a tudo, da não vida à vida, da existência à existência, mas chamados a sermos outra coisa nos nossos relacionamentos de amor com os nossos irmãos que não temos. E cujo esse epíteto
nos é desconhecido. Qual amor? Qual relacionamento? Nós não fazemos isso. Os puros, amados irmãos e irmãs, veem pureza em todas as coisas. Aqueles que estão contaminados pelo pecado, só veem todos contaminados, como eles. Isto é-nos dito no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos procurar ser puros. Mas a única forma de sermos puros é mantermos o nosso estado batismal. Como não conseguimos fazê-lo, mantê-lo permanentemente sem oscilações, o que é que nós temos que fazer? É restaurar o nosso estado batismal. Como é que nós restauramos aquele estado, daquele segundo em que nós saímos do batismo, depois de havermos sido mergulhados nas águas, por tripla imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como não conseguimos manter permanentemente aquele estado de alvura, de candura, de pureza, somos seres oscilantes, nós pecamos, nós tornamos pelo pecado dissemelhantes de Deus, então nós temos que pedir perdão a Deus. Mas antes de pedirmos perdão a Deus, o que é que diz o mesmo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo? Quando aquele servo traz uma oferta para pôr diante do altar, o que é que o Senhor diz? Para, deposita aí a oferta, vai reconciliar com o teu irmão, e depois de reconciliar, isto é, de perdoar ao teu irmão, vem, pega na oferta e entrega ao altar. Então, nós pedimos o perdão de Deus, mas pedimos às vezes de uma forma desacautelada, uma forma deslocada. Pedimos só porque achamos que podemos pedir. Podemos pedir, é verdade que sim. Eu posso gritar numa sala insonorizada, ninguém me ouve do outro lado da porta, que é suposto aquelas paredes não deixarem passar som. O pecado do qual não pedi perdão ao meu irmão é parede que insonoriza os meus pedidos diante de Deus. O Senhor ouve, Ele ouve. Não é como os outros que estão do lado da parede, insonorizantes, que não ouvem nada. O Senhor ouve, mas não pode agir porque eu impedi. Tornei Deus, que é o todo omnipotente, tornei-o impotente. Retirei a possibilidade de poder ser ativo, operativo e operante, perdoando os meus pecados. Como é que o Senhor pode perdoar os meus pecados se eu não perdoei aos meus irmãos? Então, e o pecado é tão importante assim, porquê, filhos? Porque o pecado reedifica, reconstrói, restaura, renova. O meu irmão, põe-o diante de mim inteiro de novo no pecado. O pecado faz o quê? Com que eu me afaste dos meus irmãos e vice-versa. E por consequência de Deus também. Quando eu me afasto dos meus irmãos, o afastamento provoca o quê? Afastamento provoca o quê? Longura e distância que aumentam. Até acontecerá que eu não vejo mais o rosto do meu irmão. Ele não tem mais rosto para mim. Eu já não tenho memória dos traços sequer do rosto dele. Perdi completamente a noção de quem era o meu irmão. Do ponto de vista exterior, porque já nem sei na minha memória como é que ele era olhado pelo meu olhar. E de resto depois também tudo vai por arrastamento, até que eu esqueço. Passam-se 20, 30 anos, esqueci que tinha um irmão. E só me lembrei 40 anos depois, porque alguém me lembrou que eu se lembra, há 40 anos atrás, eu ter tido um irmão, porque eu já o esqueci. Então, o perdão volta a dar o rosto. O rosto, mas não é apenas o rosto que o nosso irmão tinha. É hipostasiado no rosto dos nossos irmãos, o rosto do próprio Cristo. Porque quando eu perdoo, eu transporto a bondade com a qual o Senhor criou, como era referido no livro do Gênesis, que eu referi há pouco. Com essa bondade Deus cria, da não existência à existência, tudo o que foi sempre préter e eternamente amado por Ele. Nós também, quando perdoamos, temos que estar municiados da bondade de Deus. Quem não tiver bondade não perdoa. Vento sem sopro não sopra. Sol tapado, enfim, pelo eclipse, não brilha. Entendem, filhos? E perdão sem bondade não perdoa. E exige retificação, exige reposição legal da justiça. Eu fui injusticiado, isto é, não faltaram à justiça para comigo. É isso que acontece quando eu tenho que perdoar alguém, é porque alguém me fez mal, é ou não é?
em uma linguagem muito coloquial, alguém fez comigo alguma coisa que Cristo não faria. Pronto, então eu supostamente devo perdoar esse meu irmão porque não se comportou como um outro Cristo. Mas, amados irmãos e irmãs, nós não estamos cá para sermos indiciados a termos bons comportamentos morais, ou um desejável, digamos assim, ou uma desejável performance, digamos assim, a atuação do ponto de vista da ética normativa. O que a ética normativa nos diz? Diz-nos como é que nós devemos agir para sermos bonzinhos. Nem sequer da meta-ética. Porque nós não temos, amados irmãos e irmãs, que descobrir ou saber quais são as estruturas estruturantes do bem, do mal, do certo e do errado. Nós já sabemos por nosso Senhor Jesus Cristo. Não precisamos de dialéticas nem de filosofices para isso. Entendem? Então, perdoar não está a este nível do ético, do moral, do metaético, dos comportamentos desejavelmente bons do ponto de vista humano. Está ao nível da bondade de Deus, porque o perdão existe para restaurar a vida daquele que está morto diante de mim. O pecado traz à vida os mortos que eu matei no meu coração. Porque quando eu sou vitimizado, quando eu sou ultrajado, eu, em vez de pegar nisso para me aproximar de Deus, assemelhando na disponibilidade de aceitar o ultraje como Cristo fez na cruz, não, eu exijo, como disse há pouco, justiça, reparação judicial. E desejo mal aos meus irmãos. Que bandido maltratou-me, eu não sou digno disto, eu não mereço, não mereço nada. Cristo também não merecia a cruz. O Senhor era todo inocente e foi para ela, subiu até lá porque, já sabeis, por tanto nos amar. Não amava um rosto particular, como se só houvesse um rosto sobrevivente no cosmos criado. Amou cada um dos nossos rostos, dos que viveram no tempo dele, quando o Verbo passeava encarnado na sua natureza humana entre os apóstolos. O Senhor morreu por todos os rostos que tinham partido e estavam enterrados debaixo da terra, séculos e milénios antes, e por todos os que ainda iriam nascer. Por nós, que há 2000 anos não estávamos vivos. Por nós o Senhor morreu na cruz também. É a cada um de nós que o Senhor, naquelas palavras que Ele dirige ao Pai, quando está na cruz, antes dos últimos suspiros e sopro, Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Nós também somos desses. Pai, perdoe-os, também a nós. Nós também não sabemos o que fazemos, amados irmãos e irmãs. Vendo o que fazemos na nossa vida, corremos e saltamos de manhã à noite, atrás de umas quantas coisas que são importantes na nossa vida, se não fossem a única prioridade da nossa vida. Todas aquelas que nós fazemos, não vale a pena enumerar, seriam milhares delas, desde que nos levantamos, desde que nos deitamos, o emprego das 8 às 5, a roupa que compramos, o pé que lavamos, a escova de dentes, as férias que marcamos com antecedência, os dinheirinhos que guardamos ali para as futilidades que queremos depois ver de vez em quando ao longo da nossa vida, as roupinhas que compramos, inúteis, tantas delas que se estragam, que até as traças já estão cansadas de tanta roupa ter nas prateleiras, vomitam, que já é roupa a mais, até para a traça. E nós estragamos a bondade com que Deus nos ama. Ele é um Deus que ama bondosamente. Repito, Deus é um Deus que ama bondosamente. Com bondade Ele nos criou. Com bondade Ele nos afeiçoou no ato criador. Com bondade Ele nos acompanha. Com bondade Ele é paciente. E nós temos que ter a noção da responsabilidade que temos, se quisermos amar à imagem do Senhor que morreu connosco na cruz. Morreu connosco na cruz como? Quando nós morremos com Ele no batistério, quando recebemos o batismo. O batismo, queridos irmãos e irmãs, é curador, porque Ele restaura tudo o que é pecado, transformando o pecado onde ele existia, na ausência de pecado. Apaga todos os pecados. E o batismo é perdão pleno. Por isso, o nosso perdão, quando nós perdoamos aos nossos irmãos, ou a Igreja, no ato de confissão, perdoa àqueles que vêm arrependidos, dizer: Senhor, eu quero o teu perdão, olha a miséria humana que eu sou. Então, este perdão repõe-nos dentro do batistério.
repõe a nossa graça batismal, como disse há pouco, e nós saímos impolutos, imaculados, alvos, com candura absoluta. Depois temos que perdoar a vida toda, amados irmãos e irmãs. Não é só de vez em quando. Pedro pergunta a Nosso Senhor Jesus Cristo, até 7 vezes, até 7, Senhor, posso perdoar? E Cristo diz no Evangelho, não, Pedro, não, nem 7, nem 70 vezes 7, ou até 70 vezes 7, nem 70 vezes 7. Ou seja, as 70 vezes 7 não é para serem consideradas numericamente. 70 vezes 7 quer dizer um número infindável. Perdoar 300 vezes por Deus, 300.000. E não haver enfado, não haver cansaço, não haver aborrecimento. Não o nosso irmão, que nos vem pela 38ª vez, nas primeiras 2 horas do dia, pedir perdão 38 vezes, que ele não saia esfacelado, esboroado na sua dignidade, que não perca a credibilidade entre nós. Porque nós pensamos, já perdoei 30 vezes hoje, é inútil. Este daqui não vai sair, não vale a pena fazer nada por ele. Olha para isto, não tem palavra. Não tem palavra. Quem somos nós para julgar os nossos irmãos? Que não têm palavra, ou que não têm caráter, ou que não o vão repescar e assumir, só porque nós decidimos que perdoar 30 vezes é muito, ou 3 é demais. Quando pecamos a vida inteira, milhões de vezes, ou dezenas de milhões de vezes, e precisamos que Deus nos perdoe cada um desses atos em que não amamos. O perdão, queridos irmãos e irmãs, é o sopro da doçura, da beleza do Espírito de Deus, que nos é dado, para que tenhamos bons odores, a nossa alma e o nosso corpo. E isso que recebemos, esta doçura decorrente da bondade de Deus, para que cheiremos bem a nossa alma e o nosso corpo, devemos passá-la para os nossos irmãos, perdoando. Antes de nos pedirem perdão, já estão todos perdoados. Agora, para eles é importante que peçam perdão, como para nós é importante que peçamos perdão a quem? A quem não pagamos as nossas dívidas, a quem ofendemos também, a quem não amamos. O perdão, antes de mais, queridos irmãos e irmãs, ao contrário do que nós pensamos, restaura o próprio. Nós pensamos o quê? Quando eu perdoo o meu irmão, é bom para ele. Não. Primeiro é bom para mim. Primeiro é importante para mim, antes de ser para ele. Porque se eu não cuidar do meu irmão, e se eu injustamente não lhe perdoar, ele terá certamente o perdão de Deus, porque Deus não é um Deus de distrações como nós. Deus não se distrai, nem tem voz fraca. Ele é o Senhor forte, da força total. Ele é o omnipotente, o todo-poderoso. Mas nós, queridos irmãos e irmãs, quando perdoamos aos nossos irmãos, libertamo-nos também das grilhetas, da justiça indevida que reclamamos da parte de Deus para nós próprios. Somos injusticiados e queremos que haja justiça publicamente feita. Nós queremos que todos percebam, pelo menos aqueles que viram os atos ignóbeis que alguns dos nossos irmãos e irmãs praticam para connosco, queremos que publicamente todos vejam que a justiça foi feita em função de mim, que o erro foi reparado, que eu estou de novo reerguido, pública e socialmente. Nós exigimos isso. Os tribunais deste mundo exigem isso. Não estamos cá para julgar se os tribunais do mundo estão certos ou errados. Estamos cá para não julgarmos os nossos irmãos e para lhes perdoarmos. E, se aprover a Deus, possamos receber também o perdão de Deus. E sempre de Deus. Então a condição para entrarmos no reino dos céus, ou melhor, a condição para podermos estar ao abrigo dos critérios necessários minimamente para poder ficar ao abrigo da misericórdia e paixão divinas, são estes: perdoar-nos incessante e infindavelmente. E porquê é que eu falo de critérios que temos que preencher minimamente para usufruirmos da misericórdia e compaixão divinas? Porque não sou eu que garanto pelos meus atos, não sou eu que garanto pela minha vontade, não sou eu que determino que entre no reino dos céus, nem que seja o maior de todos os santos. Senão eu simplesmente poderia entrar nos céus com toda a arrogância, dizendo: Senhor Jesus Cristo, como um fariseu, eu cumpri a lei, os profetas e os salmos, abre as portas, eu vou entrar. Não é assim que se entra no reino dos céus. Ninguém entra com arrogância no reino dos céus. Nenhum de nós merece respirar, nenhum de nós merece estar vivo
Nenhum de nós merece a vida que tem, nem a dos filhos que Deus nos deu, na qual vemos a nossa vida espelhada na vida de Deus. Nós não temos merecimento, nem como merecer a nossa salvação. Nós não merecemos comungar o corpo de nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo. Não merecemos entrar no reino dos céus. Não merecemos absolutamente nada. Só Cristo tem mérito. E o que é que acontece? O Senhor, que não necessitando de nós para absolutamente nada, sabendo que nós não merecemos absolutamente nada, Ele derrete-se naquela bondade prétera e eterna e infindável e indizível, que será por toda a eternidade, sendo o que ela é, sem deixar de ser o que sempre foi. O Senhor ama-nos. Àqueles que são transitórios, nós nascemos depois da queda de Adão e Eva, pelo pecado, digamos, nascemos na transitoriedade. Ora, nascemos, já morremos. Não há perenidade substancial em nós, como há em Deus, mas haverá perenidade substancial em nós se nós pudermos ser receptáculo que acolha a compaixão e o amor infindável que brota dos poros da misericórdia de Deus e que é derramada sobre nós. Nós temos todo o perdão do Senhor nosso Deus, se nós quisermos recebê-lo. Mas não podemos receber o perdão de Deus e brincando, amados irmãos e irmãs. Deus não é nosso inimigo. Nós temos 3 inimigos na nossa vida. Lúcifer, o demónio, o pecado e a morte. Estes são os 3 inimigos que nós temos. O demónio, que conduz a que pequemos, não nos pode obrigar a pecar, mas pelas suas manipulações e sugestões colocadas no nosso intelecto, nas nossas relações de lógica e de racionalidade, enfim, na nossa alma, vai plantando lá a semente do pecado e nós depois agimos de acordo com o que ele nos influencia e sugere e pecamos. E o pecado conduz à morte. Logo, estes 3 cavaleiros do Apocalipse, entre aspas, Lúcifer, que é o demónio, ou o diabo, como queiram, pecado e morte, são de facto aqueles inimigos que nós temos de combater. Nosso irmão não é nosso inimigo. Ele só é tão frágil como eu sou. E naquele momento ele foi frágil, e eu só porque naquele momento não fui coincidentemente frágil como ele, acho que eu sou forte, não. Ele só fraquejou uma hora antes de mim, eu vou fraquejar uma hora depois dele. Agora preciso ele do meu perdão e depois eu do perdão dele. Agora restauro-o eu a ele e depois restauro-me ele a mim. Agora tomo ele no meu colo e ele tomar-me depois no colo dele. E isto é que é amor que põe o outro como nossa prioridade, porque nós somos a toda e absoluta prioridade de Deus. Nós somos a prioridade absoluta do Senhor nosso Deus. Então, amados e irmãs queridas, não me vou não me vou alongar, porque está para falarmos de pé e sentados até ao fim da nossa vida. Mas não importa falar também muito e tanto. Importa mais viver o amor de Cristo, que nós vemos espelhado na cruz, que é o amor prétero e eterno, é o amor para nós do passado, do presente eterno de Cristo, e é também o amor do futuro de Deus, que é o eterno presente, é o próprio, aquele eterno agora, onde nós queremos entrar, quando formos deificados, nos tornarmos cidadãos dos céus, revestidos com a imortalidade do Espírito Santo, que repousará como uma armadura de guerreiro eternamente posta em nós para habitarmos o reino dos céus. Não se pode ir para o campo de batalha de calção de banho. Também não se pode entrar no reino dos céus sem um corpo glorioso, que significa o corpo cheio, ensopado, como eu digo, pelo Espírito Santo. Depois nós já suportaremos a presença do amor de Deus, porque é preciso suportar a presença do amor de Deus. Suportar não como um enfado, como eu disse há pouco, como algo que pesa aborrecidamente, não. Suportar a intensidade do amor de Deus, para que não sejamos consumidos por esse amor, sem nunca sermos pulverizados da nossa existência. É isso que acontecerá depois da ressurreição dos vivos e dos mortos, do juízo final. E quando os demónios entrarem nos infernos, e aqueles que lá entrarem também, serão pulverizados pela intensidade do amor de Deus, mas serão pulverizados sem serem tornados inexistentes, sem serem consumidos,
como a sarça ardente ardia num queimado arbusto, lembram-se? Que Moisés conta e nos transmite, sei lá, escrito no Antigo Testamento. Também aqueles que estiverem longe do amor de Deus não suportarão a presença do seu amor, porque o amor de Deus estará presente nos céus e com a mesma intensidade nos infernos. Está presente com a mesma intensidade nos céus, onde estão aqueles que perdoaram e foram perdoados, e com a mesma intensidade nos infernos, onde estão os que não perdoaram nem foram perdoados. É a mesma intensidade que está num sítio e no outro, amados irmãos e irmãs. Só que aqueles que estiverem no reino dos céus, esses não serão queimados pelo amor de Deus. Não serão destruídos. Serão tocados com doçura, com a amenidade do amor eterno presente de Deus. Os outros não. Serão esturricados sem nunca se tornarem carvão. Ser eterno, mas não é para isso que estamos aqui hoje. É para terminarmos, agora e já. Mas só para vos dizer que, por isso toquei no inferno, nesse assunto, porque é lá que o pecado nos conduz. Então lembrem-se, pecado restaura a imagem e a realidade ontológica daquilo que o nosso irmão é, ou é suposto ser enquanto filho de Deus diante de mim, que sou irmão dele e dela. E depois, neste perdão recíproco, nós encontramos o espelho em nós da bondade triúnica do Senhor nosso Deus. E se vivemos desta forma, nós somos candidatos, sem aspas, à misericórdia, ao exercício da misericórdia e compaixão divinas da parte do Senhor nosso Deus. Porque nós já fazemos isso, numa medida ainda pequenina. Nós já começamos a amar à imagem, não como Deus ama, mas à imagem da forma como Deus ama. E isso é o que importa para Deus. Não o que me trouxe até aqui o pecado há um minuto antes, mas aquilo que eu sou um minuto depois, aquele que rejeitou o pecado, que viveu até agora, que entrou em ruptura com a vida antiga que tinha. Claro que é difícil entrar em ruptura, e agora permaneço em ruptura e sou santo a partir deste segundo. Isso é Maria do Egito, queridos irmãos e irmãs. E antes Maria do Egito é Nossa Senhora. Maria nunca pecou, Maria do Egito pecou. E depois decidiu, ainda que pecando, arrepender-se de todos os seus pecados. E fica naquele deserto. Quando chegarmos lá falaremos de Maria do Egito, para vos dizer, é possível sermos mais do que a medida pequena que damos a nós próprios para não nos cansarmos muito. Porque a medida de Deus é grande. Mas Ele espera pelos nossos passos pequenos. Porque o Senhor é paciente. O Senhor nosso Deus é paciente. Assim nós possamos ser também, para não julgarmos os nossos irmãos e irmãs. Simplesmente porque Cristo é o único que julga. E é um julgamento diferente do julgamento humano, do qual falarei mais tarde. Então, que o Senhor vos proteja, vos abençoe e vos nutra para perceberes que perdoar os pecados é como o vento que sopra. O vento sopra porque o vento pode soprar. Então, eu perdoo porque eu posso perdoar. Sem pensar em mais nada. Se o outro merece, se é a altura, se é só daqui a 5 horas, se já devia ter sido antes e não foi, já é tarde demais. Não! Eu perdoo porque o vento sopra, porque o sol brilha. Entende? Como eu disse há pouco. Eu perdoo porque é da natureza de Deus que eu quero imitar, ainda que eu seja só a natureza humana, mas não posso esquecer que um da Trindade encarnou, que tem a natureza igual à minha, que é Cristo, meu irmão, pelo batismo. Então eu quero soprar como Cristo sopra, que seja um sopro de amor como o dele, para tocar os meus irmãos, para que quando eu perdoar os meus irmãos, venha todo o perdão de Deus, eles sintam, eles estremeçam com o perdão que receberam da parte de Deus quando eu perdoei. O que importa é que quando eu perdoo, Deus lhes perdoa. É por isso que o meu perdão é importante para os meus irmãos e o deles para comigo também. E por aqui termino, queridos irmãos e irmãs. Que o Senhor vos abençoe, vos proteja e guarde. Peço perdão a todos por alguns momentos da liturgia em que as coisas não correram de forma tão leve como é suposto, mas hoje não estão alguns daqueles fiéis que já são mais antigos, sabem cantar bem, não estavam também os diáconos, bem, e depois também temos as distrações humanas e não devemos tê-las. Por isso, a todos peço perdão pelos momentos litúrgicos que são merecidamente vossos e que não, cada um de vós não os teve na dignidade e no tamanho em que devia ter. Rezem por nós, pelos nossos sacerdotes, para que cada vez mais os padres que entram da nossa igreja e os bispos e o metropolita sejam melhores veículos da graça de Deus para vós. Nós precisamos cantar melhor, não desafinando, para não ser cacofónico, caótico,
os nossos sons nos vossos ouvidos, e depois impedir de usar de virem à igreja, porque lá canta-se mal, não gosto. Eu até amo a Cristo, não me sinto bem, porque canta-se mal. Então, perdoai-nos as desafinações, amados irmãos e irmãs. Devemos ser perfeitos em tudo e tender à perfeição em tudo. Também na forma como cantamos, na forma como lavamos o chão da igreja, na forma e com o cuidado com o qual descemos os degraus. Em tudo, Cristo deve estar presente na nossa vida. Que o Senhor vos proteja e vos cuide no seu amor. E só Ele sabe, de facto, cuidar de todos. Rezem por nós, pela igreja. Quando eu digo rezem pela igreja, sabem o que é que isso significa? É rezar por todos, os que nós conhecemos e os que não conhecemos, fazem parte desta igreja e de toda a igreja ortodoxa universal.